Como Martinho Lutero transformou e impactou a história da Igreja? Como Martinho Lutero foi importante para o início da Reforma Protestante? Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais importantes da história da Igreja e da civilização ocidental, a Reforma Protestante. E para isso vamos falar sobre o personagem central deste movimento, Martinho Lutero, suas ideias, seus atos de coragem e as consequências disto para a Igreja, para a sociedade e para o mundo. Mas antes, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino. Se puder, seja membro deste canal, pois com um valor simbólico pequenininho, você apoia este ministério e a continuação da produção de conteúdo. Como era o mundo antes dos eventos que desencadearam a Reforma Protestante? Para entendermos o impacto de Martinho Lutero, precisamos voltar ao século XVI e ver o que estava acontecendo na Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana havia se tornado a instituição religiosa mais poderosa da Europa. O clero tinha um papel central na sociedade, mas ao longo do tempo essa instituição passou por uma série de crises que levaram a práticas que se afastavam dos princípios bíblicos. Alguns dos principais problemas eram a venda de indulgências, o poder excessivo do Papa, a corrupção do clero, a falta de acesso às escrituras pelo povo e a prática da justificação pelas obras. Havia também um profundo distanciamento entre o clero e o povo, pois a Bíblia só era lida em latim e interpretada exclusivamente pelos sacerdotes. A Igreja estava em uma profunda crise teológica, moral e institucional, e neste cenário que Martinho Lutero, um monge agostiniano, professor de teologia, se destacaria. Antes de Lutero se tornar um reformador, ele passou por uma crise espiritual intensa. Nascido em 1483, Lutero inicialmente estudava direito, conforme os desejos de seu pai. Contudo, após uma experiência de quase morte durante uma tempestade, Lutero fez um voto a Deus de se tornar um monge caso sobrevivesse. De fato, ele cumpriu o voto e ingressou no monastério agostiniano. No monastério, Lutero buscava a paz interior e a certeza da salvação, mas quanto mais ele se dedicava às disciplinas monásticas, mais ele se sentia inseguro e então se submetia a práticas rigorosas de penitência, jejum e autoflagelação. Mas nada parecia trazer alívio à sua angústia espiritual. Ele temia não estar fazendo o suficiente para obter o favor de Deus. Foi então em meio a essa crise que Lutero encontrou resposta nas Escrituras Sagradas. Em especial, estudando a carta de Paulo aos Romanos, Lutero se deparou com uma frase que mudaria sua vida por toda a história. O justo viverá pela fé, de Romanos 1,17. Aqui, ele compreendeu que a salvação não era uma questão de obras, penitências ou indulgências, mas era um presente gratuito de Deus recebido pela fé em Cristo. Com essa nova compreensão das Escrituras, Lutero então começou a questionar muitas das práticas da igreja de seu tempo, especialmente a venda de indulgências. A venda de indulgências era uma prática em que as pessoas poderiam pagar a igreja em troca da remissão de seus pecados ou dos pecados de seus entes queridos, supostamente reduzindo o tempo que passariam no purgatório. Essa prática era vista por Lutero como uma corrupção do verdadeiro evangelho. Para você ter uma ideia do que estava acontecendo na época, havia um frade dominicano chamado Johann
Tetzel, que no início do século XVI foi comissionado pelo Papa Leão X para vender indulgências, especialmente na Alemanha, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Tetzel era conhecido por suas técnicas agressivas e suas mensagens populares para encorajar a compra de indulgências. Ele usava uma frase em alemão que ficou muito famosa, que dizia assim: quando a moeda na caixa tilinta, a alma do purgatório salta. Essa frase sugeria que, ao comprar uma indulgência, simbolizada pela moeda caindo na caixa ou na lata de coleta, a alma de um ente querido preso no purgatório seria libertada e iria para o céu. Essa prática de Tetzel foi uma das principais causas do descontentamento de Martinho Lutero, que via nisso uma distorção da doutrina da salvação. A expressão sobre a moeda tilintando foi, portanto, um exemplo do comercialismo que Lutero queria reformar na igreja, e é vista como um símbolo da corrupção e da busca por lucro dentro da prática religiosa daquele período. Foi assim que, em 31 de outubro de 1517, reagindo publicamente a esses abusos, que Martinho Lutero tomou uma ação que entraria para a história. Ele afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde denunciava, entre outros pontos, a venda de indulgências. Essas teses eram um convite ao debate acadêmico, escritas em latins, mas foram traduzidas para o alemão e espalhadas por toda a Europa graças à recente invenção da prensa de Gutenberg. As 95 teses criticavam duramente a venda de indulgências e outros abusos da igreja, além de questionar a autoridade do Papa. É importante dizer que Martinho Lutero não pretendia romper com a igreja, mas reformá-la. Contudo, suas críticas rapidamente o colocaram em conflito com as autoridades eclesiásticas da época. A Igreja de Roma, então, precisou dar uma resposta rápida. As ideias de Lutero representavam uma ameaça ao poder e às finanças da Igreja. A princípio, o Papa Leão X tratou Lutero como um agitador menor, mas à medida que suas ideias ganhavam força e apoio, a situação se agravou. Em 1520, o Papa emitiu uma bula papal exigindo que Lutero se retratasse por seus escritos e ideias. Lutero, no entanto, queimou publicamente a bula, simbolizando seu rompimento com a autoridade papal. Então, em 1521, Lutero foi convocado a comparecer na Dieta de Worms, uma assembleia imperial, onde ele foi novamente pressionado a renunciar suas ideias. Foi nessa ocasião que Lutero então fez uma das declarações mais corajosas e icônicas da Reforma. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude. Amém. Após essa declaração de Lutero, ele foi formalmente excomungado pela Igreja Católica. Após a excomunhão, Lutero então enfrentou uma grande perseguição. Foi colocado sob proteção do príncipe Frederico o Sábio e se refugiou no castelo de Wartburg. Durante esse período, ele realizou um dos feitos mais importantes da Reforma, a tradução da Bíblia para o alemão. Até então, a Bíblia só estava disponível em latim, uma língua acessível apenas ao clero e aos estudiosos. A tradução de Lutero colocou a palavra de Deus nas mãos do povo comum, permitindo que todos tivessem acesso às Escrituras. Isso foi revolucionário e incentivou a alfabetização e o estudo pessoal da Bíblia. A partir dos escritos e ensinamentos de Lutero,
surgiram 3 dos 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente as Escrituras, afirmando que a Bíblia é a única autoridade em questões de fé e prática, e não a tradição ou os líderes da igreja. Sola Fide, somente a fé, afirmando que a justificação diante de Deus é alcançada somente pela fé e não por obras. Sola Gratia, somente a graça, afirmando que a salvação é um dom de Deus oferecido pela graça e não pode ser merecida por esforços humanos. Esses princípios tornaram-se a base do protestantismo e provocaram uma verdadeira revolução na maneira como a fé era vivida e entendida. Você conhece os impactos da Reforma Protestante? A Reforma Protestante não foi apenas um movimento religioso. Ela teve implicações profundas na sociedade, na política, na economia da Europa. Na Alemanha, Suíça, França, Escócia e outros países, as ideias de reformadores como Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio e outros reformadores ajudaram a moldar novas formas de governo e uma ética de trabalho mais voltada para a responsabilidade pessoal. A ideia do sacerdócio universal de todos os crentes também foi um marco importante da reforma. Isso significava que todos os cristãos, e não apenas os sacerdotes, tinham acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo e eram chamados a exercer os seus dons e ministérios dentro da igreja e na sociedade. Lutero deixou um enorme legado para a história da igreja e, consequentemente, do cristianismo. Hoje, mais de 500 anos depois, o legado de Martinho Lutero e da Reforma Protestante ainda ressoa e causa impacto. Lutero não apenas desafiou o sistema religioso de sua época, mas abriu caminho para uma nova era de liberdade espiritual, onde a fé em Cristo e o estudo das Escrituras e a graça de Deus são os pilares centrais. A reforma nos lembra que a igreja está sempre em processo de reforma. Ecclesia reformata semper reformanda est, que quer dizer igreja reformada sempre se reformando. Essa expressão destaca a ideia de que a igreja deve estar constantemente se reformando, não por mudanças arbitrárias, mas em buscar maior fidelidade às Escrituras e aos princípios do Evangelho. Isso significa que o Evangelho de Jesus não pode ser aprisionado por tradições humanas. Portanto, o exemplo de Lutero nos inspira a buscar a verdade de Deus nas Escrituras e a lutar contra qualquer sistema que tente obscurecer a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Este é um pouco da história da Reforma Protestante e de Martinho Lutero. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você achou e aprendeu, compartilhar para que mais pessoas conheçam um pouco mais da história e o legado de Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Seja membro também do canal e apoie este ministério. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço e que Deus o abençoe.